Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia de salvação, um dia maravilhoso, uma quinta-feira maravilhosa, a qual o Senhor nos deu a graça de podermos acordar e falar do amor dele. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão, em Cristo Jesus, Lucas Rocha. Estamos aqui na cidade de Porto Ferreira, e temos uma palavra do Senhor para o seu coração, uma palavra para nós, da parte do trono da graça de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês Salmo de número 3, que diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos aqui o número 5, repetir. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. A palavra do Senhor vai nos falar de um momento muito crítico na vida de Davi, momento a qual ele estava fugindo do seu filho Absalão. Nós bem sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Mas que por algum momento, por alguns instantes, ele errou, né? Ele ali querendo a mulher do seu próximo, acontece toda aquela tragédia dele ficar com a mulher do próximo, e ali ela perde o filho, e depois nós bem sabemos que ele tem um outro filho com ela, filho esse a qual chamado Salomão, um das pessoas, né, por se dizer, um dos homens mais sábios que já existiu, né? Nós bem sabemos que pediu sabedoria de Deus. Mas voltando aqui para Davi, e então Davi ele pede perdão, ele se arrepende do seu pecado com Betseba, né? Mas tudo acontece de uma forma repentina, rápida, né? Para nós que lemos a Bíblia, mas é uma história de muitos anos ali. Mas nós entendemos que depois desse acontecimento, a casa de Davi ela tem uma virada, né? Algumas coisas dentro da sua própria família, com os seus filhos, começam a acontecer, e ele começa a sofrer. E esse momento mais crítico aqui da vida dele é quando Davi tem que fugir do seu próprio filho. Porque Absalão tenta contra a vida de Davi, né? E as outras pessoas do reino aproveitam, né, que o próprio filho está correndo atrás do pai ali, e também muitos se levantam contra a vida dele. E agora, trazendo para os dias de hoje essa palavra, nós vemos que às vezes até os de casa se levantam contra nós, né? Até os de casa se levantam contra nós. E nós vemos que através disso, aqueles que estão de fora olhando, só esperando a queda, eles aplaudem de pé. Nós vemos aqui, nesse caso aqui. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã de quinta-feira é aqui no número 5, a qual Davi fala: deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Davi ele tinha certeza, plena convicção em Deus. Ele errou. Ele pediu perdão. Mas o seu erro, o seu pecado teve uma consequência.
Nós que servimos a Cristo, nós que andamos na caminhada com Cristo, nós entendemos que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, né? E cada dia ela se renova, são as misericórdias do Senhor. Mas nós entendemos que os nossos erros e os nossos pecados, eles geram consequência. O pecado e o erro, ele pode ser apagado, mas a consequência disso não tem como. Se você plantou, você vai colher. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida e nós não entendemos. Senhor, mas eu estou no teu caminho, eu te sirvo, aquilo já passou, já aconteceu, e ainda eu respondo por isso, e ainda eu pago por isso, e ainda eu caminho, né? E um pouco mais. Mas a nossa vida é assim, o nosso Deus, ele é um Deus justo. Então nós vemos aqui que nós temos que ter certeza, completa convicção de que Deus está conosco. Ontem à noite eu me deitei, hoje eu me levantei. Por quê? Porque Deus me sustenta. É Deus que nos sustenta. É Deus que sustentava a vida de Davi. Foi triste ali do fim daqueles que tentaram contra a vida dele, né? E ele continuou firme ali, servindo a Deus. Não é fácil. Muitos se levantam. Às vezes perto de nós se levantam. E às vezes como uma grande tempestade se juntam a outros que se levantam também contra as nossas vidas. Mas nós precisamos ser persistentes. Nós precisamos acreditar que se nós estamos vivos é porque Deus nos sustenta. É porque Deus ainda quer algo conosco. Então o mais importante em nossa vida, se nós deitamos ontem e nos levantamos hoje, é porque Deus quer que continuemos fazendo a obra dele, que continuemos pregando o seu evangelho, que continuemos falando do seu amor, mesmo que algo se levante, mesmo que tudo se torne contrário, mesmo assim, nós não podemos parar. Porque o Senhor Jesus, ele não parou. A caminhada ali para a cruz do Calvário, ele viu sobre ele ali os nossos pecados, mas mesmo assim ele não parou. Mesmo assim ele foi até o fim. E a nossa parte é ir até o fim. Davi, mesmo com a casa virada, com alguns filhos revoltados, as coisas acontecendo, ele continuou servindo ao Senhor. Ele continuou com a fidelidade dele, porque ele sabia que aquilo que estava acontecendo era um reflexo, eram marcas que tinham ali acontecido lá atrás, coisas que ele tinha plantado e ele tinha que colher. Nós temos que colher. Se nós geramos algo mal lá atrás, isso pode aqui nos incomodar, sim, de uma forma pode, porque nós plantamos, é a lei da semeadura. Só porque eu virei cristão, eu não tenho que colher, e aí? Será que o nosso Deus seria justo assim? O nosso Deus, ele é justo, mas passando com ele, com o seu amor, é mais sustentável. Passando com Deus do nosso lado, é mais fácil de passarmos, porque nós vamos ter que passarmos. E se Jesus estiver do teu lado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, será muito mais fácil para você, porque Deus, ele é maravilhoso e ele tem misericórdia de nós. E ele não deixa que a nossa aflição nos aflige a ponto de morrermos. Não. Ele passa conosco, ele nos ajuda, né? Ele nos traz um acalento para a nossa vida, ele nos traz algo para amenizar aquilo que acontece. Mas nós temos que crer em o nosso Deus. Você que está ouvindo essa mensagem nesse dia de quinta-feira, nesta manhã de quinta-feira, se atente para as coisas do céu, para o reino de Deus. Nós estamos aqui nessa terra para servir o Senhor. Você que é da cidade de Porto Ferreira, hoje nós estamos ali na rua João Mutinelli, número 1118, bairro Jardim Primavera. A partir das 19h30 estaremos ali falando do amor de Deus, servindo a Deus. Nós não pregamos placa de igreja, mas nós pregamos o reino de Deus. Você que é de fora, você que vai ouvir essa mensagem, você que vai ouvir no TikTok, no YouTube, no Facebook, essa mensagem não serve ao Senhor, não é de Porto Ferreira, está afastado dos caminhos do Senhor. Volte para os caminhos do Senhor, se atente para a palavra do Senhor, porque Deus é contigo, Deus ele te ama,
É Deus que te sustenta. Às vezes nós achamos que as forças vêm de nós, a saúde vem de nós, mas não. É Deus que nos sustenta. Está entrando aí conosco nosso irmão Luciano Albino. Deus abençoe sua vida, irmão Luciano. Que Deus possa abençoar grandemente você e a sua família. Irmãos, fique com essa palavra, que a palavra do Senhor venha falar mais ao coração de cada um de vocês e que esteja uma semana maravilhosa na presença do Senhor. É que deseja eu, a minha casa, a minha família, todo o ministério Igreja Fé, que Deus possa te abençoar grandemente e possa te dar uma semana maravilhosa na presença dele. Aí a nossa irmã também Solange de Oliveira, bom dia, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, irmã Solange, que Deus possa te abençoar, você que está me acompanhando e você que vai ouvir esse vídeo, né, vai ver essa palavra, que Deus possa te abençoar e falar mais e mais contigo. Deus abençoe a vida de todos, fique com a gloriosa paz do Senhor Jesus e tenha uma ótima semana e um bom final de semana. Deus abençoe.